Fala pessoal, o episódio já vai começar. Tô passando para avisar que a gente teve um problema técnico, perdemos um pouquinho dos dados, mas eu recuperei lá do Instagram. Então o que que você vai fazer? Você vai assistir até o minuto 17 com o áudio e vídeo do Instagram. Não tá na melhor qualidade, porque a qualidade aí do áudio é do celular, o vídeo tá beleza, mas no minuto 17 tá tudo resolvido e segue aquele padrão que você já tá acostumado aqui do nosso canal, beleza? Preocupe-se com o conteúdo, que é ele que vai fazer diferença na sua vida. Bora pro episódio. Olá, tudo bem com você? Por aqui, Israel. Elza. E a nossa hashtag é Israelza. Israelza. Seja muito bem-vindo ao Arete Cash. E hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante, que é o quê, esposa? Criação de filhos. Criação de Quantos filhos. desafios envolvidos, né, Isso. gente? Então, a gente não tem a pretensão nenhuma, pessoal, de tentar esgotar o assunto aqui. Vão Exato. ser papos relevantes, mas uma coisa assim, mais em linha geral, porque em outros momentos a gente pode aprofundar muito e muito e muito sobre várias áreas, sobre essa dimensão toda de criação de filhos. A gente vai tentar abordar, assim, alguns desafios contemporâneos, né? E algumas questões ligadas a relacionamentos, que é um tema que a gente tem falado bastante aqui, né? Como que isso está conectado com o relacionamento do casal também. Acho que a gente pode Tem falar muito sobre isso, né? Aliás, tem Uhum. muito. Casais adoecidos criam filhos adoecidos, né? Isso é um fato, né? Para a vida. Então vamos conversar sobre isso. Como sempre, a gente não bateu papo sobre nada disso essa semana, né? Então a gente sempre vai aqui de conversa. Eu e a Elza somos casados. Vamos falar sobre filhos. Nós temos 2 crianças aqui dentro de casa. Isso. Eu tenho o Arthur, que é meu filho biológico, que é de 10 anos, e a Amanda ontem fez aniversário, que é a minha enteada, filha da Elza do primeiro casamento, e tem 12. O meu filho também é do primeiro casamento. E então a gente tem experiências de ter criado as crianças num ambiente, né, onde que ninguém era divorciado, e também temos a experiência de criar as crianças num ambiente num segundo casamento, onde a casamento. gente passou por esses desafios de integrá-los, né? De constituir uma nova família. Tem todo um outro contexto aí a ser trabalhado. Verdade. Também, né? É isso aí. Uhum. Então vamos começar esse bate-papo. Quer começar por onde? Bom, já que a criação de filhos, acho que a gente não tem como fugir de educar, né? Uhum. Né? O que é educar? O que é educar? O que é educar pra você? Caramba, educar é aquilo que o núcleo familiar deve fazer, né? Então tem abrangente, é abrangente, porque tem uma diferença entre o ensino, e na vida a gente aprende em todos os lugares, né? E aprende, um deles é na escola, a criança passa muito tempo na escola. Então eu gosto da diferenciação até certo limite, de que a escola mais ensina do que educa. Eu acho que ela cumpre os 2 papéis, né? Mas eu acho que o foco principal da escola é ensinar. Ensinar questões sobre aquele rol de tarefas, né, que precisam ser... Calma, mas a gente vai chegar lá. Mas ela também tem a missão de educar. Né? E eu acho que a escola não tem esse negócio de que a escola só ensina. Tipo, eu vou ensinar química, física, matemática puramente e é por aí. Não, eu acredito que a escola também cumpre um papel educativo, desde que ela se paute por aquilo que a gente sabe que são aprendizados e por temas que são universais do desenvolvimento humano, sem entrar em esferas que possam conflitar de maneira, né, contundente os valores dos pais. Então eu acho que se a escola se detiver em valores universais, eu acredito que ela cumpre bem o papel de educar. Então esse é o ponto, valores universais. Uhum. Por quê que eu acho que esse é o ponto? Porque a gente vive hoje numa sociedade que foca muito o desenvolvimento das habilidades técnicas. Uhum. E por mais que haja, assim, até algum esforço, e no papel, né, pelo menos, nos planos de ensino, nas diretrizes educacionais, esteja lá, desenvolver valores, não sei o quê, isso fica meio que no papel. Fica, com certeza. Né? Nas escolas a gente vê muito pouco do desenvolvimento do caráter, né? Dessa parte da humanidade. E o que a gente viu nos últimos séculos foi um desenvolvimento extraordinário em termos de habilidades técnicas, em termos de tecnologia, mas um desenvolvimento ínfimo em termos de humanidade. Acredito.
E não começou assim, né? Eu acho interessante que a Lúcia Helena Galvão, que é uma pessoa que eu admiro demais, eu assisto muitas palestras dela, ela fala que se você está caminhando em direção ao abismo, é melhor que você vá a pé e não num Porsche, né? É verdade. E meio que é isso, a gente deixa de desenvolver o caráter, a gente está arrumando pro abismo. Com certeza. Será que esse desenvolvimento tecnológico nos favorece tanto assim se a gente está deixando de lado a educação? Eu acredito que, como tudo na vida, o equilíbrio ele é algo extremamente importante e necessário e complexo de ser alcançado, né? Então, bom, a escola, eu acredito que ela precisa, e é um caminhar necessário. A escola precisou focar em conteúdos mais tecnicistas, tá? Ser mais conteudista. Ela precisou porque foi uma demanda. Só que o que eu acredito é que ela, ao invés de ela fez integrar, uma coisa em detrimento de outra, ao invés de integrar. Integrar conteúdos, né? E aí é que entra o papel da família. Sim. Porque independente da escola estar cumprindo ou não o seu papel, se a criança está tendo acesso a esses conteúdos, ao desenvolvimento da moral, do caráter, e aprendendo a enxergar a si mesma e a construir a si mesma em casa, talvez aquilo não represente uma lacuna tão grande. Mas aí é que tá, né, o grande problema, que muitas famílias não têm não tiveram também esse desenvolvimento e não têm condições de passar isso adiante, de formar isso nos filhos. Então, assim, pais que não tiveram esse tipo de formação e que não buscaram por si só, dificilmente vão ter condição de transmitir isso para os filhos. Porque a gente dá o que a gente tem. Sim. E educar é isso. Você educa pelo exemplo, você transmite aquilo que você é. Se você deseja transmitir valores, você precisa vivenciar esses valores com suas crianças, né? Você precisa ter essas experiências, criar essas oportunidades, até para que eles cresçam tendo satisfação nisso. Porque quando a gente fala de valores, gente, criar valores, desenvolver virtudes, quando a gente fala do desenvolvimento do caráter, não é uma coisa que é por imposição, não é como se faz nas empresas, né? Os valores organizacionais, aquilo ali é um quadrinho bonito para todo mundo ver, porque não se impõe valores por um pacto social. Não é assim, na hora do aperto é a primeira coisa que vai desmoronar. São os valores, a gente vê tantos exemplos disso nos dias de hoje, né? Na hora da urgência, você vê aí, agora na pandemia, aqui em Brasília mesmo a gente teve um fato agora que foi um escândalo na Polícia Militar, porque chegaram as vacinas para os policiais que estão na rua, que estão na linha de frente, estão sendo mais afetados até que os profissionais de saúde serem vacinados, e aí assim que as vacinas chegaram, não tinham sido nem disponibilizadas ainda para esses policiais, aí foram lá, os principais comandantes correram lá e vacinaram. São pessoas que não têm nem contato com o público, que não tinham essa prioridade toda e passaram na frente de todo mundo. Então, assim, alguns valores foram deixados de lado em função do medo e tal. Então, será que esses valores, eles foram realmente desenvolvidos no ser? Ou eram só valores, um pacto social para mostrar para a sociedade, mas na hora do aperto eu abro mão deles, porque eles não estão realmente impregnados em mim, eles não fazem parte. Aí cai no lance da integridade. Você falou sobre, dando exemplo de valores voltados, né, a questões corporativas, mas isso ao pessoal ele se aplica demais, né? Então, assim, aquilo que eu tento ensinar para os meus filhos, se eu não vivo, né, se eu não tenho a questão da integridade, da inteireza de valores, né? Você que gosta bastante de falar sobre a questão do ser inteiro. Então, a integridade, ela traz a coesão interna em relação aos valores como um todo. Então, seja lá os valores que eu tenho como na minha escala de valores, quais que estão em primeiro, segundo, terceiro, 10º, 24º, eu tenho valores
e um deles é a integridade. E talvez a integridade seja aquele valor que vai trazer a manifestação coerente do lado de fora. Então, eu acho que é bem complicado quando você tem uma diversidade linda de valores, mas quando você não mantém a integridade como uma prioridade. Eu acredito que, de fato, na hora do vamos ver, vai ter um problema. E aí a gente tem um grande desafio: como ensinar integridade para as crianças, para os filhos, né? E, assim, eu queria trazer uma discussão em relação aos papéis, tá? A gente tem, para além da questão de papel de mãe, pai, masculino, feminino, né? Eu acredito que tem o papel de pais e filhos, né? E quando a gente inverte, né, o papel, eu acredito que a gente tem grandes problemas. Então, quando eu tenho que quem pauta a minha casa é meu filho, eu tenho uma quebra de hierarquia muito grande. Então, quando os filhos eles dizem como é o funcionamento da casa, como a dinâmica da casa deve ser, eu estou invertendo algo que, ao meu ver, pode ser até uma, entre aspas, uma necessidade momentânea para que o equilíbrio familiar pareça que aparentemente fique tranquilo e tal, mas eu estou ensinando alguns ajustes são necessários. Por exemplo, você tem uma criança que nasce especial, aí já com outro alguma nível, síndrome. né? Então, claro que toda família vai ter que passar por algum tipo de adaptação e tal. Mas ainda assim, não é a criança ditando as regras. Sim. É a família se ajustando a uma condição especial para poder acolher aquele novo membro. Com certeza. Buscando justamente o equilíbrio. E é importante você falar disso, porque quando a gente estuda as constelações sistêmicas, a gente descobre que existe uma lei natural, e que é a lei da ordem e hierarquia. E o próprio nome constelações significa posicionamento. Significa justamente a gente colocar cada pessoa na posição que é dela, no lugar que é dela. Isso. Então, o pai tem que estar no lugar de pai, a mãe tem que estar no lugar de mãe, o filho tem que estar no lugar de filho. Exatamente. Então, cada um cumpre o seu papel dentro da família. E aí eu vou ter que citar a Lucilena Galvão de novo, porque coincidentemente hoje eu estava assistindo um vídeo que não tinha nada a ver com esse assunto, mas no meio do vídeo, como ela sempre vai pensando um assunto ou outro, ela falou sobre isso, que educar é integrar os filhos a essas leis naturais, as leis da natureza, né? Por exemplo, essa lei da ordem e hierarquia é uma delas. Então a gente precisa integrar os nossos filhos. E o que acontece muitas vezes é que a gente vê pais criando filhos que são verdadeiros transgressores dessas leis naturais, porque a gente quer conformar esses filhos num universo paralelo que eu criei aqui. E aí no meu universo paralelo, o meu filho é um deusinho dentro de casa. É um pequeno ditador. Só uma interrupção. O computador apagou. Deixa eu ver aqui o que é que pode ter acontecido. Mas pode continuar no seu raciocínio. Então, o que acontece? É como se eu criasse um universo paralelo. E isso certamente não vai funcionar. Porque eu tô ensinando o meu filho a funcionar de um jeito que nem na minha casa não dá certo. Mas quando ele for para fora, para o mundo, vai ser pior ainda. Sem dúvida. Ele vai enfrentar graves conflitos, porque a natureza não é assim. Né? A natureza não vai respeitar o universo paralelo que você criou. Com certeza. E aí que a gente tem graves problemas. A gente tem muitos dos males da sociedade hoje têm suas raízes aí, em cidadãos, em indivíduos que não tiveram uma formação de caráter em casa, que não desenvolveram altos valores, que não se desenvolveram como seres humanos, que não aprenderam a enxergar a si mesmos, a se valorizar como pessoas, a enxergar o outro, a valorizar a diferença do outro, a enxergar nessas diferenças numa complementariedade. Sim. Que é isso que torna a convivência saudável, né?
Então, uma série de problemas nasce daí, o desrespeito, o preconceito. E aí a gente tem o caos instalado. Porque eu fui criado num mundo, num pseudo-mundo, em que eu não conheci as leis naturais. E as leis naturais, elas nos encaminham para a cooperação. Com certeza. Né? Para a coletividade. E aí tem uma coisa interessante também, que está muito arraigado na nossa sociedade, nossa cultura. É uma cultura muito egóica, muito assim, o meu êxito está atrelado à derrota do outro. Uhum. Tem muito disso, né? Assim, inclusive, não sei se é verdade isso, mas eu li uma vez sobre um experimento que foi feito numa universidade americana, em que perguntavam para os estudantes: você prefere ganhar $5.000 e toda a sua turma aqui ganhar 10 mil, ou você ganhar 3 mil enquanto toda a sua turma ganha $1 só? Uhum. E, tipo, a grande maioria dos estudantes escolhia ganhar 3 mil para que os outros ficassem com $1 só. Uhum. Porque aí a disparidade dele para os outros seria muito maior. Uhum. E ele se sentiria em vantagem. Olha que absurdo. É muito louco, né? Tipo, eu prefiro ganhar menos dinheiro para que os outros estejam em posição de inferioridade em relação a mim. Não é, assim, são valores que a gente passou, que a sociedade ocidental, principalmente, passou para as nossas crianças, para os nossos jovens, de que o meu sucesso depende... Olha só, trazendo isso para o funcionamento do nosso organismo, isso é um câncer. Uhum. É uma célula que, para prevalecer, ela ignora todo funcionamento sistêmico do organismo, e ela vai ali se proliferando, ali cuidando do grupinho dela ali sozinha, da autonomia daquele grupinho só, em detrimento do resto, e chega na morte de todo mundo, porque nem ela vai sobreviver na hora que o organismo morrer. De fato. E a verdade é que eu acredito que tudo isso está conectado. Ah, não, assim, O que está dentro é como está fora, o que está fora é como está dentro, o que está acima é como está embaixo. É um fato, né, assim, que pais doentes vão criar filhos, né, doentes também. Que vão tornar sociedades doentes. Doentes, e aí por aí vai. Retomando quando eu estava falando sobre a questão da hierarquia, né, eu vejo que um dos grandes problemas que a gente tem é justamente essa quebra em que os filhos assumem uma posição que não lhes é cabível, né? Então, é quando o filho que dita o que vai ser comido dentro de casa, o que vai ser a programação do final de semana, em que restaurante se vai, o que vai... porque senão ele faz birra, e a mãe e o pai, desesperados pelo amor do filho, que eu acho que é um outro problema que daqui a pouco eu quero entrar. Então, assim, o filho vai pautando a vida inteira do casal. Então, se a gente não tem muito isso, né? Eu e a Elza, a gente não costuma andar de mão dada muito assim, não. De vez em quando que a gente anda de mão dada, né? Até quando a gente tá sozinho, a gente costuma ficar um do lado do outro, aí tá sempre papeando, mexendo com a mão, gesticulando e tal. Aí a gente anda um pouquinho de mão dada, daqui a pouco a gente solta. A gente não tem o costume de ficar o tempo todo de mão dada. Mas digamos que isso fosse uma característica muito importante nossa. E que a gente transmitisse amor e consideração um pro outro por causa da mão dada nossa. E aí o que acontece? O filho nasce e aí ele começa a ocupar a posição entre eu e você. O tempo todo. E no afã de querer fazer o filho pertencer, a gente deixa um afastamento. Ele se colocar entre os sempre. dois. Então isso manda mensagens para a criança, né, de que eu posso ser uma peça de negociação entre meus pais. E isso vai de tudo, vai desde a questão física às questões emocionais, as questões de se eu negligenciar um pouquinho aqui, se eu fizer uma coisinha ou outra aqui, eu vou manipular minha mãe, eu vou manipular meu pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, os pais têm que estar fechados um com o outro. Os pais precisam urgentemente
olhar um pro outro e falar, ó, quem manda aqui nessa bagaça é a gente. E a gente não vai deixar filho nenhum inverter o papel. Então, eu vejo uma questão assim que... E esse desacordo na criação de filhos, muitas vezes, é motivo de divórcio. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu vejo que a raiz disso, a fonte disso, é que pais muito moralistas, mas com baixa integridade, fazem com que os filhos busquem fazer uma compensação. Então, se meus pais são muito moralistas, mas não são pessoas íntegras, o filho vai tentar ser o mais liberal possível, para tentar exercer uma força contrária ali. E a gente vê muito isso. Às vezes os pais são muito relaxadões e os filhos são super responsáveis, cabeça e tal, taraná, porque tá tentando equilibrar um sistema. Uma compensação. Né? E eu vejo que nessa sociedade que a gente tá, e historicamente a gente veio de um ambiente em que a criação foi, aos olhos de uma geração posterior, uma criação muito dura. E aí foi esse jogo de afrouxa e de compensação e os valores ficaram perdidos. Então, eu posso comunicar gentileza, apreço, afeição pelos meus filhos sem abrir mão de valores que eu preciso ensinar para eles. E aí, inverteu-se o papel. O filho que vai reinar sobre os pais. Por quê? Porque os pais estão criando pessoas enfraquecidas. Não sabem dizer não. Não sabem dizer, exatamente. Não querem ver os filhos passarem por frustrações e aí impedem todo tipo de situação onde ele se depararia com algum obstáculo, né? Isso atrapalha, inclusive, o processo de desenvolvimento da criança. Exatamente, porque a própria palavra desenvolvimento significa desenvolver, ou seja, tirar o envolvimento. Eu preciso tornar aquele ser autônomo. Quando eu estou fazendo tudo por ele, protegendo ele demais, eu estou envolvendo. Então, eu não estou desenvolvendo. Exatamente. Estou fazendo o processo contrário. Eu acho essa palavra muito forte e você falou em autonomia. Então, assim, toda vez é uma palavra muito forte, mas em boa parte do tempo, onde que eu não respeito a autonomia do meu filho, da minha filha, né? O que eu estou fazendo? Eu não estou permitindo que ele possa exercer tudo aquilo que em potencial ele é. Então eu estou minando o potencial das crianças. Né? Então, assim, não estou dizendo que você tem que largar o menino aí para ele se virar sozinho no mundo, mas a partir do momento que ele vai ganhando autonomia, eu preciso respeitar a autonomia do meu filho e reforçar. O que é reforçar? É forçar novamente. Eu acho que isso a gente chegou na primeira chave, então, da criação de filhos, que é justamente conferir essa autonomia, né? Dar às crianças a noção de que elas são seres autônomos, de que elas têm uma identidade própria, que pode ser desenvolvida, né? Criar esse senso de identidade, de capacidade neles. Sim. Né? Criar esse senso de sacralidade da subjetividade. Você é o ser único, especial, você tem todo um potencial, né? Você é o único no seu mosaicozinho aí de valores, de talentos, né? Você é especial nas suas qualidades, nos seus defeitos também, em tudo que compõe você como ser. Você é único, não existe ninguém no mundo, nem no universo igual a você. Até mesmo quando a gente tem crianças gêmeas, um não é igual ao outro. Sim. Então, é trazer essa consciência para eles, dando a autonomia de ser quem eles são. Permitindo, né? E quando eu falei em reforçar, porque a própria vida e o próprio desenvolvimento biológico força a autonomia. Os próprios desafios que são próprios da vida, eles forçam a autonomia na gente. Então, o que os pais, no sentido de reforçar a autonomia, é de provocar. Algumas situações precisam ser provocadas, outras simplesmente a vida apresenta. Né? Então, assim, quanto mais eu tenho, digamos, uma vida muito boa,
com estrutura completa, não falta nada dentro de casa e tal, alguns desafios materiais, eles vão ser menores. Então a criança pode perder essa noção. Então o que eu preciso fazer alguma coisa? Aplicar algumas restrições para a criança entender que aquilo não é um saco sem fundo, de que ela precisa ter autonomia sobre o dinheiro que para na mão dela, que o dinheiro que para na mão dela também é fruto, e eu estou falando de mesadas e agrados, também é fruto de um esforço dela para com N coisas. E se não for mesada, é em relação a outras coisas. Então, assim, a criança precisa entender que isso não quer dizer que os pais não vão ser bondosos e em algum momento não vai dar mais do que precisa. Eu acho que todo mundo, em algum momento, dá mais do que precisa. Tá? Mas se isso for uma prática, uma constância, é como se meu filho criasse assim, um fundamento, uma autonomia, e eu fosse lá e removesse, sabe, aquela pilastra. E aí eu vou lá e coloco uma minha. Uhum. Aí ele vai lá e fala assim, pô, eu vou colocar outra pilastra aqui, ou seja, eu vou ser autônomo nisso aqui, eu vou ser independente nisso aqui. Aí eu vou lá, tiro e coloco uma pilastra minha, com o meu nome. E aí eu vou ferindo a subjetividade da criança, ela não vai se desenvolver, ela não vai se formar, ela não vai ter nada de identificação com ela mesma, a identidade dela. Isso aí é que eu estava chamando de criar um universo paralelo para a criança. Você está tirando ela de uma das leis naturais que é de causa e efeito. Sim. Né? Então, assim, você está impedindo que ela sofra os efeitos daquilo que ela deu causa, quando você passa a mão e tapa ali os buracos que ela causou, de algum erro que ela cometeu. Ou então você está levando ela a colher efeitos de coisas que ela não causou. Né? Porque na natureza, vamos pegar aqui um exemplo, um jardim. Se eu quero colher mangas, eu vou ter que plantar mangas. E plantar não é simplesmente chegar ali e jogar uma semente no buraco. Eu vou ter que arar essa terra, eu vou ter que adubar, eu vou ter que plantar, eu vou ter que cultivar, eu vou ter que regar, eu vou ter que esperar o tempo dessa árvore crescer e a estação certa da manga nascer. E embora hoje a gente viva num período de alto desenvolvimento tecnológico, nós sejamos bastante utilitaristas, a gente tenha um acesso mais rápido às coisas, ainda assim a gente vai colher aquilo que a gente plantou metaforicamente. Então, eu vou obter os frutos materiais daquilo que eu construí, através do meu trabalho, através do meu esforço. Se eu não ensino isso dentro de casa, se eu não conformo as minhas crianças, se eu não integro elas a essas leis que são naturais, eu estou colocando elas num universo paralelo que não vai funcionar. Isso. E tudo isso está dentro de autonomia. Exatamente. Agora, eu estou tirando delas a autonomia, a capacidade de viver no mundo lá fora. Exatamente. Olha, isso é, assim, crucial, porque quando os pais, às vezes, vão criando os filhos, esquecendo que um dia eles vão sozinhos para a escola. De que um dia ele vai para o mercado de trabalho e ele vai ter que ouvir não. Ele vai ter que se adequar a uma maioria. E que ele não vai ser respeitado. E o fato é esse, ele não vai ser respeitado em todas as suas individualidades. Gente, eu tô aqui pensando, existem tantos problemas assim crônicos na sociedade hoje que estão relacionados a isso. Por exemplo, a gente vê esses casais que termina o relacionamento e aí ou o namorado ou a namorada não aceita o término e vai lá e mata o outro. Isso está relacionado a nunca ter aprendido a ouvir um não, a nunca ter lidado com frustrações na vida. Ou então, acabou um namoro da adolescência, a pessoa acha que acabou a vida e tira a própria vida, porque não está habituada a lidar com frustrações. Ou então a pessoa busca no vício, na dependência química, a válvula de escape porque não sabe lidar com as frustrações da vida e está sempre fugindo ali por escanteio mesmo, sabe? E assim, os pais precisam assumir nesse sentido que durante o ato de educar, muitas vezes eles vão ter que frustrar os filhos. E algumas vezes até de propósito. Entendeu? Porque a vida vai trazer frustrações, coisas difíceis. Eu não digo de propósito, mas às vezes assim, tem uma situação que você sabe que você tem como remediar, mas você precisa deixar. Sim.
né, com um propósito. Com um propósito. Não é que eu vou provocar o mal, mas eu vou permitir que ele lide com as consequências que eu sei que eu até poderia remediar, mas para que ele saiba, né? Teve uma vez, uma história de criança. Teve uma vez, no dia do meu aniversário, eu tive um amiguinho que me chamou para tomar uma Coca-Cola. O nome dele era Fausto, eu lembro até hoje. Fausto, se você estiver olhando isso, você foi mal comigo. Olha só, nunca mais tive contato com ele. Mas o que acontece? Ele trabalhava junto com um cara que tinha uma barraquinha de cachorro-quente. Aqueles trailerzinhos de cachorro-quente, né? E aí, ele falou, não, vamos tomar Coca-Cola, seu aniversário e tal, tarará. E ele era uns 3, 4 anos mais velho que eu. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Meu aniversário, né? Falei, pô, o melhor presente que um amigo poderia me dar era uma Coca-Cola. Na época eu ainda gostava, assim, de Coca-Cola. Aí também, né? E aí, o que rola? Me deliciei, tava geladinha e tal, tarará. Depois fui jogar bola, andar de bicicleta. Aí daqui a pouco, eu só vejo minha irmã me chamar. Olha, meu pai tá te chamando em casa. Aí eu, uai, o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, o meu pai tava com o dono da barraquinha sentado na mesa de casa. Meu pai mandou eu entrar. E eu falei, o que foi, pai? Aí, minha irmã já tinha cantado a pedra pra mim no caminho, a Dani. Falou assim, ó, meu pai, tem um cara lá em casa dizendo que você roubou uma garrafa de Coca-Cola. De dentro do negocinho dele lá, do trailer dele lá. Eu falei, não, foi o Fausto que me deu, de presente de aniversário. Quando eu entrei, eu já cheguei cantando de galo. Entrando em casa, né? Falando assim, que história é essa? Eu entrei com a bicicleta, eu levei. Que história é essa de dizer que eu roubei não sei o que, meu pai? Fica na sua. Primeiro eu vou ouvir ele, depois eu vou ouvir você. Porque ele é adulto, você que é a criança. Então primeiro ele vai falar, depois você vai falar e tal. E aí, o resumo da ópera é que meu pai, naquele dia, ele não me deu um cacete porque era meu aniversário. Não aplicou uma restrição mais severa, mas também me deixou de castigo o resto do dia, mesmo eu explicando tudo, né? E ele... aí naquele dia eu fiquei assim, poxa, mas eu pensei que podia, porque o cara foi um menino que me ofereceu, eu expliquei a situação toda e tal, eu pensei que estava tudo bem, né? Então assim, naquele dia meu pai, para me ensinar que eu não deveria, tá, acreditar em qualquer coleguinho que me oferecesse alguma coisa que não é dele, ele preferiu aplicar, entendeu? Uma restrição que me frustrou. Mas depois eu entendi. E aquilo me fortaleceu. E é isso que é a jogada. Os pais precisam entender que no ato de eu disciplinar, aplicar restrições, de educar em si, né? Eu vou arriscar frustrar o meu filho por uma situação qualquer, ou vou permitir que uma situação, né, o frustre, mas que isso vai fazer bem para o caráter dele. Então, daquela situação, por mais que momentaneamente eu tenha me sentido injustiçado, com a maturidade eu entendi o que meu pai estava tentando me ensinar. Isso me lembrou também agora, nessas nossas últimas férias, o Arthur perdendo várias coisas sucessivamente. No primeiro dia de viagem, ele já perdeu no mar a camisa que a gente tinha acabado de pagar, R$120 de proteção solar. Aí ele perdeu várias máscaras, ele perdeu boné, ele perdeu muitos objetos, perdeu brinquedo e tal, assim, tipo assim, em dias consecutivos. E o Israel sendo duro até com ele e tal, e ainda assim ele estava persistindo no erro. Até que a gente foi numa feirinha e ele encontrou umas moedas antigas e ele ficou fascinado e tal, e comprou ali com o dinheirinho dele. E ele perdeu uma dessas moedas antigas. E a Amanda tinha comprado uma moeda igual. E o Arthur ficou desolado quando ele perdeu essa moeda. Ele queria muito, era uma moeda de colecionador. Era. E aí o Israel, naquele momento, usou aquela dor que ele sentiu para falar: agora você perdeu algo que tinha valor para você. Mas você perdeu isso que tinha valor para mim. Que saiu dinheiro do meu bolso. Dessa vez foi dinheiro do seu bolso e uma coisa que tinha valor emocional para você. Eu espero que agora você tenha aprendido a lição. Mas ele ficou tão transtornado que a Amanda é mole toda, né? Ela já estava com o olho cheio d'água também. E eu já sabia no que ela estava pensando, em dar a moeda dela para ele.
Então, eu já chamei ela no canto e falei, não. Ela, não o que, mamãe? Eu falei, você Você não não vai vai dar. dar a sua moeda para ele. Pelo menos hoje não. Se daqui a alguns dias, talvez uma semana, ou quando a gente voltar de viagem, chegar em Brasília, você quiser dar sua moeda para ele, você pode dar, mas hoje não, porque hoje ele precisa dessa lição. Deixa que o pai dele sabe o que está fazendo. Então, a Amanda entendeu, porque ela acompanhou todos os dias anteriores, e até ela se irritava. Teve hora da gente sair para um restaurante e ela me cutucar, todo mundo levantou da mesa, estava de costas, ela me cutucar e mostrar que o celular dele ficou na mesa. E ela pegar, guardar na bolsinha dela e esperar ele dar falta. Então, até ela já estava irritada com isso. E eu falei, agora ele precisa dessa lição. Aí ela olhou para mim, mamãe, você tem razão. Então, aí ela sossegou, segurou a onda. E como tem sido o comportamento dele agora? Ele anda com a mochilinha, agora trocou até pra uma pochete. Agora ele tá com uma pochete. Ele tava com a mochilinha, agora ele tá com uma pochete. Tudo dele dentro da mochila. Tudo Agora, ali dentro. Tudo dentro da pochete. Levantou, a gente ensinou pra ele geral na base. Saiu de algum lugar, geral na base. Olha, a base é sua aí, ó. Os soldados, quando estão em guerra, saiu de um acampamento, fazem a geral na base para não deixar a munição para trás, não deixar a arma para trás, porque aquilo ali é crucial para eles vencerem aquela Mantimento. batalha. Então, dá geral na base, olha as suas coisas, põe na sua pochete, na sua mochilinha. Agora, até quando não precisa, ele tá carregando. Arthur, mas a gente só vai aqui na padaria. Não, vou levar. Tá com a pochete lá. Ou com a mochila nas costas. É isso aí. E assim, bom, em resumo, então, pra gente terminar essa parte aí que a gente veio falando de pais, né, e filhos, né, dessa questão da hierarquia, acho que um bom princípio pra gente arrematar é que o filho e os filhos, né, têm o seu lugar. Os filhos não serão maiores que os pais. Os filhos podem superar os pais em N fatores, mas eles não serão maiores que os pais. Sim, e é até natural que superem em vários fatores, porque os pais sempre vão fazer o melhor e dar o melhor para os filhos. Então, assim, se a gente teve acesso a um nível educacional, a gente vai querer dar no mínimo aquilo ou mais. E se a gente for considerar a lei natural também, o rumo da natureza é o progresso. Sim. Então, a gente vai criando condições para que aquele que vem depois de mim evolua um pouco mais. O que você pensa? Eu sei o que eu penso, mas o que você pensa sobre o porquê os pais eles agem de forma a enfraquecer os filhos, mesmo querendo o melhor dos filhos, eles acabam enfraquecendo os filhos. O que falta nesses pais? É o conceito de amor? É amor próprio? É identificação, né, com tudo aquilo que os constitui no desenvolvimento do ser, ou seja, dos seus valores, da sua identidade. Tá? O que é disfuncional nos pais que torna os filhos mais fracos? Eu não sei se tem como resumir em uma coisa só, mas eu acho que um dos pontos assim centrais tem a ver justamente com esse senso de identidade. Né, assim, às vezes o pai, ele não tem consciência nem para si, assim, não tem um nível de autoconhecimento que lhe permita saber que todo ser é dotado de um potencial e que é capaz de se desenvolver, não tem essa confiança na vida, sabe? Eu vejo muito, sabe, o que é que esse problema de crise de identidade dos pais, isso gera nos pais uma necessidade de amor dos filhos para com os pais. Então os pais, eles têm criado filhos para os filhos amá-los. Para amá-los, né? E aí ficam cheios de dedo com as crianças. E os filhos, eles precisam ser criados para respeitar, para honrar seus ancestrais, honrar o seu pai e sua mãe. Porque os filhos já nascem amando, gente. Isso. E muito do amor e da admiração. Você não precisa fazer nada pro seu filho te amar, o filho já nasce amando pai e mãe. E muito do amor, é um laço tão grande, né? E muito do amor e do respeito, da admiração que os pais querem ter dos filhos, eles só vão alcançar quando os filhos aprenderem a respeitar os pais. E por respeitar os pais,
Por consequência disso, eles vão amá-los e admirá-los. Então, o que eu vejo é justamente essa crise de que a pessoa não teve um autodesenvolvimento sólido e ela tem necessidade de amor, de atenção e de afeição, e ela tem um filho e projeta tudo isso no filho. Toda essa necessidade, toda essa carência. Então ele cria o filho para amá-lo, ao invés de criar o filho para o mundo. Então, quando a gente cria os filhos para que os filhos nos amem, a gente está enfraquecendo os nossos filhos. Porque não tem outro caminho. E passo a dar do que eu não tenho. E aí a gente já cai naquele lance do amor. O seu filho, ele vai se sentir amado por você quando você transborda. Mas você transborda do seu amor próprio. Porque ama o próximo como você ama você mesmo. Quando eu tenho uma descompensação, quando não está bem calibrado, quando não tem equilíbrio, ou seja, quando o meu amor próprio, o meu amor por mim mesmo, o amor do casal, pelo casal em si, né, o meu amor pessoal por mim mesmo, por quem eu sou e tal, ele é baixo, eu vou descompensar e eu vou começar a querer só dar e dar e dar do que eu não tenho. Então, ao invés de transbordar na vida do meu filho virtudes, integridade, valores de ética, de respeito, valores como força do caráter, de eu olhar para a vida, encarar a vida de frente, bater no peito e falar, ó, tá vindo um turbilhão de coisa aqui, mas eu vou me colocar de pé. Então, a leitura que os filhos vão fazendo dos pais é desse, meu pai é vulnerável diante da minha presença. Ao invés de olhar para o pai e falar, cara, meu pai é uma rocha, minha mãe é uma rocha. E não, se meu pai é vulnerável. para tornar-se tão forte quanto. Né? Isso. E o estilo... E aí, o que os pais, quando não tem isso, eles, ao invés de aplicar as disciplinas no sentido de eu vou educar e vou ensinar da maneira correta, por exemplo, por amor. Nossa, que lição terrível que você dá, né? Porque a criança, ela aprende a manipular desde cedo e ela acha que ela vai viver de manipular as pessoas. Sim, é uma consequência natural. Então, ao invés do filho aprender dentro dessa consequência saudável, né, pelo exemplo, quando os pais sentem que perderam a mão da coisa, eu vejo que eles tentam criar uma culpa no filho. Então, eu estou dando muito para você. Olha, você tem comida, que você tem casa, que você tem isso, que você tem aquilo, que você É lógico que em alguns momentos isso precisa ser demonstrado para os filhos, mas isso não pode ser meu estilo de educação. Porque eu começo a gerar uma culpa na criança. Ao invés de orientar o caráter dela para fazer o certo, eu estou tentando barganhar com ela, tentando gerar uma sensação de culpa. Aí quando isso não funciona, o que o pai faz? A mãe, né? O pai e a mãe, critica. Então sai do tentar culpar o filho para fazer o que o pai e a mãe quer, porque o pai não tem mais autoridade sobre o filho, então eu tento culpá-lo para que ele possa fazer o que precisa ser feito. Aí quando isso não funciona, o que o pai e a mãe faz? Eles começam a criticar. Ah, porque você é isso, você é aquilo, na adolescência então é o que mais. Aí começa a definir, aí começa a arranhar, a machucar o caráter da criança, a identidade da criança. E aí vai de criticismo em criticismo, criticismo, criticismo. E quando isso não funciona, a gente parte o quê? Para um tom ameaçador. Então, se isso ou aquilo, se você não fizer isso, isso vai acontecer. Aí pega o chinelo na mão e tal, não sei o quê. Eu vou quebrar sua cara, eu vou arrancar seus dentes, eu vou não sei o quê, e tal. Por quê? Culpar não funcionou. Criticar a identidade da pessoa que ela é como ser humano também não funcionou. Então, eu vou partir para as ameaças. Então, eu fico ameaçando. E aí, quando isso realmente não acontece, aí eu passo para uma agressão desleal. Eu realmente vou começar a descer o cacete e tentar ensinar por simplesmente bater. Sendo que a raiz do problema não é isso, você tá é o respeito. Só uma cisão, né? Porque o respeito já não existe mais. Né? Particularmente, eu não vejo problema do pai e a mãe aplicar algum castigo, alguma restrição física, branda, proporcional. Não vejo problema nisso. Tomei umas costas do meu pai e da minha mãe, merecida, algumas vezes na vida, mas a maioria das vezes foi conversa. Foi mostrado pelo exemplo. Aquele exemplo, sabe quando você olha para seu pai e sua mãe e você fica constrangido? Tamanha a integridade do teu pai e da tua mãe
você fica constrangido. E às vezes é pior o teu pai não falar nada e tua mãe não falar nada, só te olhar. E aquilo você se sente humilhado. Uma palmada, exatamente. Exatamente. Quando você mede força com teu pai, sua mãe, não sei o que, você tem que tomar opa, calma aí. Segura a tua onda aí. À medida que você vai crescendo, você vai entendendo algumas coisas, você já sabe que algumas coisas não funcionam, você já começou a educar mais suas emoções, etc. Né? E a gente espera que não precise de uma restrição física qualquer. Mas é lógico que a gente está falando de coisas proporcionais, pelo menos essa é a minha visão. Por exemplo, o Arthur, meu filho biológico, tomou 2 tapas na bunda só, umas 2 vezes. Né? Por quê? Porque ele foi desafiador comigo e não foi de um desafio qualquer, não. Foi um desafiador desrespeitoso sobre a minha natureza. E aí eu apliquei 2 ou 3 tapas na bunda dele numa ocasião que ele era muito pequeno e noutra ocasião quando ele tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos. E nunca precisou mais, eu espero não precisar. Mas a maior parte do tempo o quê? Orientação, educação, mostrando pelo exemplo, mostrando, sabe, por integridade e vem cá, vamos aqui, vamos fazer junto e tudo, qual a sua dificuldade? E aí, você dá conta de fazer sozinho e tal, o que tá faltando? Vamos lá, acredito em você, parabéns pelo seu esforço e tal, ó, o papai faz assim, quando isso acontece com o papai é assim que eu faço. E a gente vai mostrando pelo exemplo. Então, o estilo de educação, quando os pais perdem a mão, eles querem partir para essa questão da culpa, da crítica, da ameaça e das agressões. Por quê? Porque eles não tiveram o principal, porque a educação não foi fundamentada no respeito. E aí a educação, quando não é fundamentada no respeito, é o grande problema. Porque quando os pais pensam, né, e aí entrando mais no tema amor, né, novamente, eu vejo que os pais, eles querem ser admirados e amados pelos filhos, mas não criam nesse patamar, e entendem pouco sobre o que é o amor. Né? Porque o amor, ele tem amor e restrição, né? E caminham de mãos dadas. Né? E eu vejo muito de que o comportamento dos pais varia muito, dos pais assim, que não têm uma educação boa e não estão bem resolvidos consigo mesmos, que causam N problemas sociais que a gente você até comentou, porque tem o amor, né? A falta de amor e o desamor. O amor é o equilíbrio entre dar e receber, no sentido de que eu transbordo. Então, eu me amo e transbordo na vida do meu filho o quê? Na prática. Eu transbordo das minhas finanças, eu transbordo das minhas características pessoais positivas, então eu transbordo de educação, de ensino, de um monte de coisas práticas. Tempo de qualidade, um monte de coisa, né? Então tudo aquilo que está dentro de mim, que é admirável, que eu me amo, que eu me admiro e transbordo, né? Então não sai só dando. A falta de amor é aquela criança que foi negligenciada. Então tem um monte de filho que foi negligenciado. Ele não recebeu o amor verdadeiro, então ele foi negligenciado. Os pais não dedicavam tempo. Aí eu crio filhos fracos, aí eu enfraqueço meu filho. E tem o desamor. O desamor já é a maldade, é o maus tratos e etc. Entendeu? Então, parar para pensar se eu estou amando de acordo com esse conceito do amor, se eu estou negligenciando este amor, né? E porque as pessoas falam, tem como amar demais? Olha, se você perder o equilíbrio entre o transbordar, ou seja, o amor próprio, e o dar... o amar demais. O amar demais é justamente isso que a gente está falando, de você não saber estabelecer limites, não saber se colocar no lugar de autoridade que pai e mãe devem ter, né? Não saber passar para os filhos esses valores, integrá-lo a essas leis naturais, de causa e efeito, de ordem e hierarquia. Então, o amar demais é querer poupá-lo de lidar com a realidade como ela Sim, exatamente. Né? Inclusive, tem um grupo chamado Amor Exigente, que ele é dedicado a pais, familiares, pessoas que convivem com dependentes químicos, mas cujos ensinamentos, assim, favorecem muito a educação de filhos, porque ali se fala muito sobre essa questão de aprender a amar e a estabelecer limites. Sim. Por isso que se chama amor exigente, porque o verdadeiro amor, ele se pauta
também nessas questões de restrição. E quando se trata de filhos, gente, uma forma de expressar o seu amor pelo seu filho é justamente colocando esses limites. As crianças precisam disso. Sim. Né? Você pode ver que as crianças que não tiveram, que foram negligenciadas por essa falta de amor que o Israel falou, pais que trabalham demais, não tiveram muito tempo, quando estão perto até são carinhosos, ou enchem os filhos de presentes e tal, mas quase não estão em casa, não colocam limites nessas crianças, os meninos vivem livres, têm mesada à vontade, compram o que querem, na escola estão sempre pagando lanche para os outros, dando isso, dando aquilo, esbanjando dinheiro, tem tudo na mão. Não tiveram limites dos pais. Podem ver como na adolescência e início da juventude são os mais revoltados. Pega os grandes pensadores, pessoas de alto sucesso na sociedade, quase todos eles tiveram uma educação muito disciplinada, não no sentido de disciplina, de o pai e a mãe tá atormentando o filho, mas disciplinada sobre as consequências de vida, pautada sobre valores, entendeu? Mostrando o que é causa, o que é efeito, o preço que as coisas têm, sabe? O tempo que se demora para você semear, né? E arar a terra, depois semear e cuidar, esperar a estação certa, etc. Mostrando os processos da vida, como eles são. Né, mostrando os processos. Então, há pouco tempo pouco tempo não, já tem bastante tempo, e que as crianças recebem a própria mesada e elas administram. E elas têm que lidar com aquela coisinha a mais, e aí recebem por quê? Porque fizeram isso e aquilo e tal, que foi pautado com atividades básicas para elas terem uma recompensa. Entendeu? E aí quem faz um pouco a mais recebe um pouco a mais. Quando a gente está em condições de dar. De dar, exatamente. Porque quando a gente não tá, a gente fala, a partir desse mês e durante X meses vocês vão ficar sem receber mesada, porque nós estamos num momento que financeiramente não é possível. Isso aconteceu ano passado. A gente foi viajar. Não tem como. A gente foi viajar, falou, todo o dinheiro agora, gente, vai ser a viagem, fazer uma viagem assim, assado, vai ser muito legal, a gente vai fazer um tour inteiro pelo Nordeste e tal, mesada suspensa. Isso mudou o comportamento das crianças? De jeito nenhum. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo ali faz parte das obrigações deles, fizeram, cresceram, esse ano a gente voltou com a mesada, já voltamos com outro tipo de nível de maturidade, porque agora eles recebem, digamos, se eles recebem R$50, 50, assim, né? Se eles recebem R$50, 20% tem que ser poupado. A gente já está mostrando para eles em outro patamar, que agora um tem 10, vai fazer 11, e a Amanda fez 12 agora esse ano, mostrar para eles que existe uma programação de futuro que precisa ser feito. Então, eles têm que poupar. Então, o líquido da mesada deles é 40. 20%, não 10%. 20% precisa ser poupado. E aí, aqueles 10, 20 reais, né, que eles vão separar e tal, etc. Eles investem em ações, guardam em algum lugar, faz alguma coisa, junta o dinheiro da mesada com o propósito de, eu quero juntar o dinheiro para fazer isso, quero juntar o dinheiro para fazer aquilo, quero juntar, esse dinheiro, esse mês eu vou para me agradar. E tá tudo bem, mas eles já fizeram uma obrigação, eles guardaram. Então, em suma, assim, esse assunto tem pano pra manga pra caramba. A gente falou sobre pais que enfraquecem os filhos e filhos que enfraquecem os pais. Quando o filho e a filha, né? Quando eu falo filho, no geral, né, gente? Lógico. Quando os filhos, eles conquistam coisas financeiramente ou emocionalmente e tal, e os pais não deram, ou os pais foram muito humildes e puderam dar somente o que tinham, né? E a regra é essa. Você dá o que você tem e faz o que você pode fazer emocionalmente, principalmente, intelectualmente. E aí eles querem ser pais dos seus pais. Ou os próprios pais colocam os filhos na posição de provedores. Eu fiz por você, agora você tem que fazer por mim. Isso. Né? Eu vi um cara falar hoje o seguinte: o seu pai e sua mãe é maior do que você, que é filho. Sempre. Se o seu pai agachar, você ajoelha. Se o seu pai ajoelhar, você arraste-se no chão. Mas o seu pai e a sua mãe têm que ser sempre superior a você. Você não é pai dos seus pais. Os problemas que você tem com o seu irmão, você resolva entre você e o seu irmão. Se é disciplina, são os pais que aplicam. Não é filho que ensina pai e mãe separado a nada. Você diz, ou casado, você diz para sua mãe isso. Você fala para sua mãe isso. Negativo.
É o pai e a mãe que conversam entre si e ensinam o filho, e não o contrário. Filho não é mensageiro. Exatamente. Filho não é garoto de recado, não é mensageiro de pai e mãe. Então você aí que está em vias de separar, você separou e tal, etc. Não use seu filho como moeda de troca. Não use seu filho, lançando lá, não use seu filho como uma pessoa que vai ter que se colocar no mesmo nível de vocês como pais. Você que é filho, tem sido desrespeitoso com seu pai, com a sua mãe, etc. Vou repetir para você, se seu pai agachar, você ajoelha. Se seu pai ajoelhar, você se arrasta no chão. Não se coloque numa posição onde você seja maior do que seu pai, do que a sua mãe. Isso não quer dizer que você não pode ajudar financeiramente, que você não vai... Nada, mas sempre com a atitude, o caráter de humildade, entendeu? Nunca se sentindo superior a eles. Nunca os destratando ou faltando admiração porque seus pais foram menos capazes ou atingiram menos na vida do que você atingiu em qualquer outra circunstância ou patamar. Né? Então, isso é muito, muito importante. Né? E aí? Uma aula de constelação familiar. Uma aula de constelação. Tem mais algum ponto que você quer conversar hoje? Deixa eu ver aqui. Eu tinha anotado uns tópicos. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Enquanto isso aí, você que está ao vivo com a gente, se você quiser deixar sua pergunta, seu comentário, fique à vontade, que a gente pode se debruçar sobre isso. Elza falou ainda agora sobre pais e mães de filhos especiais. Gente, isso que a gente está falando é de uma maneira geral, tá? Pessoas que cuidam de outros filhos especiais, é outro patamar, é outro tipo de nuance, outra conversa. Então, tente aplicar o máximo que você puder dentro da sua realidade, tá? Que é o justo para você, dentro daquilo que você pode aplicar. E aí, mais alguma coisa? Não, eu acho que até pegando então o gancho disso que você falou, a última coisa então, que a gente faz o melhor que a gente pode também, né? Então, é muito comum pais e mães também sentirem uma certa culpa, né? Porque a gente tá sempre tentando fazer o melhor, mas é muito comum, parece que a gente carrega um peso, porque educar nos dias de hoje é algo tão difícil. E a gente enfrenta tantos desafios que às vezes a gente fica assim, cara, será que eu tô fazendo certo? E às vezes a gente identifica que em algum aspecto a gente errou. Então, quando a gente identifica que a gente errou, eu acho que o foco tá em descobrir aonde eu errei, encontrar uma solução para isso e daqui para frente fazer de forma diferente. Sim. Não ficar ali, sabe, vibrando naquela culpa. Porque a gente também precisa ter uma certa compaixão com a gente mesmo, porque a gente faz o nosso melhor com os recursos que a gente possui. Então, no nível de consciência que eu tinha naquele momento, eu acreditava que eu estava fazendo o meu melhor. Agora que eu expandi a minha consciência, eu vou fazendo um pouquinho mais bonitão. E daqui pra frente eu posso fazer melhor. Que bom que eu tomei consciência disso, né? E eu acho que a gente pode tirar um pouco esse peso das costas, porque nos dias de hoje é muito desafiador. Se desde sempre pai e mãe sempre tiveram esse desafio de eu preciso me preparar, evoluir como ser humano para que eu possa transmitir para o meu filho o melhor exemplo, hoje o desafio ainda é maior, porque a gente está enfrentando tantas mudanças assim disruptivas tão rapidamente, como essa agora da pandemia, que assim a gente não só tem que se tornar melhores seres humanos para transmitir para os nossos filhos, como a gente precisa se adaptar rapidamente a essas mudanças que são tão radicais para poder ajudar os nossos filhos a se adaptarem. Olha o tamanho disso, né? E eu estava conversando hoje com o Israel sobre isso, porque para nós já é um desafio a gente lidar com todas essas mudanças com sabedoria para poder ajudar os nossos filhos a encararem tudo isso com o mínimo de ansiedade, de medo, de preocupação. E imagina essas famílias, porque hoje a gente soube que uma colega nossa perdeu sogro, sogra e marido e fica sozinha com 2 crianças. Gente, imagina o desafio dessa pessoa. Se já estava sendo desafiador lidar com uma filha adolescente, uma outra entrando na adolescência, sem nada disso, aí veio pandemia, agrava a situação, aí de repente marido, sogra e sogro adoecem. A tensão em casa aumenta. E agora os 3 falecem de uma vez só, no intervalo de 15 dias.
e ela fica sozinha. Isso é uma bomba na vida de uma pessoa. Imagina o tamanho do desafio disso. Então, é muito desafiador ser pai, ser mãe nos dias de hoje. Então, a gente dá o nosso melhor, a gente faz o possível para a gente se desenvolver, para a gente estar bem com a gente mesmo, para a gente poder transbordar o nosso melhor na vida dos nossos filhos. E à medida que a gente vai identificando que em um aspecto ou outro a gente deu umas escorregadas, a gente não precisa entrar numa culpa terrível. Assim como a gente também tem que ficar apontando o dedo para quem veio antes da gente. Porque meu pai fez errado, minha mãe fez errado. Assim como nós, eles também deram as escorregadas deles. E talvez eles fizeram o melhor que eles podiam com as capacidades e recursos que eles tinham. Né? Então vamos honrar ali quem veio antes da gente e vamos tentar fazer o nosso melhor daqui em diante. Vamos olhar para frente, para o futuro, com esperança e com essa disposição para dar o nosso melhor. Com certeza. Você falou disso, me lembrou de algo que eu queria trazer para esses minutos finais aqui nossos, para a gente caminhar para o fim. Você tinha falado do fim, agora eu vou falar do fim do fim. Sobre a figura do masculino e do feminino, né, dentro da criação. Não estou falando de papéis necessariamente, né, porque não há problema nenhum, por exemplo, Não está falando de gênero. Não estou falando de gênero, estou falando do masculino e feminino dentro do aspecto de criação. O que representa para a gente o masculino, né, a energia, a força do masculino, e o que representa a energia, a força do feminino. E aí você podia falar um pouquinho, rapidamente, sobre o modelo, o padrão do que representa cada um dos arquétipos. Se explicar o que é arquétipo. Por exemplo, sobre o arquétipo de pai e arquétipo de mãe, são arquétipos, gente, aquilo que está impregnado no inconsciente coletivo, como a imagem de como aquilo deveria funcionar. Então, a representação daquilo. Então, se eu falo mãe, qualquer pessoa, até quem não teve mãe, vai interpretar essa palavra como alguém que cuida, alguém que acolhe, alguém que nutre, alguém que protege, alguém que brinca, algo que está relacionado ali à parte sentimental da coisa, né? E se eu falo pai, já vai estar aquela pessoa que ensina, aquela pessoa que disciplina, uma figura de autoridade, uma proteção mais física, não uma proteção mais emocional como a da mãe, né? Quero proteger, ai, tadinho. Não, é uma proteção mais física, não mexe com meu filho, né? Tipo, então... A disciplina, exatamente. Tá. Traz essa coisa da responsabilidade, do preparar para a vida. Eu vou ensinar como é que se faz isso aqui. Vem cá, meu filho. Eu vou te ensinar como é que faz isso aqui. Quero ver você fazer. Vamos fazer junto comigo. Tal. Então, essa é a figura paterna. E isso tá ligado às energias também do masculino e do feminino dentro de nós. E independente se eu tenho famílias não convencionais, como a gente chama hoje, onde eu tenho 2 mulheres, onde eu tenho 2 homens exercendo essas funções de maternidade e paternidade, essas 2 energias precisam estar equilibradas. O masculino e o feminino, eles são essenciais na estrutura familiar, assim como na estrutura do self também, na estrutura do eu, porque dentro de mim circulam também energias masculinas e femininas. E isso se expande para o sistema. Então, se eu tenho um sistema familiar, as energias masculina e feminina também precisam estar equilibradas. E é por isso que a gente falou, existe quem ama demais? Sim. Se só a energia feminina está circulando ali naquela família, é justamente aquela que ama, que protege, que envolve e não traz a energia masculina de ensinar, de disciplinar, de preparar para a vida. E a mesma coisa o contrário. Eu posso ter uma outra disfunção, como já houve nos Estados Unidos, muito comum, cultura militar tradicional. Então, você tinha ali aquele pai, que era o cabeça da família, que trazia aquela cultura militar para dentro de casa e ensinava com altíssimo rigor. Inclusive, você tinha que chamar de senhor, e às vezes até pela patente do cara dentro de casa. E se
fazer formação como se estivesse no quartel. E a mãe, até a mãe se submetia àquele papel, àquela figura de autoridade ali. E o lado feminino ficava praticamente apagado naquela família. Então, ali você tem um outro exemplo do oposto. Um excesso de rigor e aí falta o fluxo do amor, do sentimental. Então, é necessário haver esse equilíbrio. Precisa haver o contato com as emoções, precisa haver essa sensibilidade, o olhar para o outro, junto com a figura da autoridade, da disciplina, de mostrar causa e efeito, ordem e hierarquia, lugar de pai, lugar de filho, né? Precisa haver esse equilíbrio dessas energias, masculino e feminino, independente de como é a sua estrutura familiar. Essas energias precisam ser equilibradas, porque até mesmo quando uma pessoa é órfã, às vezes ela encontra uma figura que substitua esse arquétipo de mãe, às vezes é uma tia, às vezes a moça do orfanato, que é com quem ela tem mais identificação, que é quem em quem ela projeta esse arquétipo e de quem ela vai absorver essa nutrição emocional, né? Às vezes é um professor de quem ela vai absorver essa nutrição, essa energia masculina do arquétipo paterno. Mesmo quem não tem, às vezes consegue encontrar essas figuras em outros lugares. Então, independente da configuração familiar, é possível trazer esse equilíbrio. Então, observe se na sua casa esse equilíbrio entre masculino e feminino está presente. Exatamente. Então, se você aí ficou sozinho porque faleceu alguém, se você é mãe solteira, o pai solteiro, porque a mãe abandonou ou o pai abandonou, se você tem uma configuração familiar diferente da tradicional, que são 2 homens e 2 mulheres, atente-se em relação a isso. As 2 energias precisam estar presentes na educação dos filhos, a energia do masculino e a energia do feminino. Foi por isso que eu queria que a gente finalizasse assim, com esse papo, para que a gente conseguisse trazer também para isso, né, para todo mundo. Então, se você divorciou recentemente, se você está pensando em se divorciar, repense algumas vezes, né? Porque é importante a dinâmica familiar. A gente vai tocar nesse tema de divórcio um pouco mais para frente, né? Talvez aí nos próximos encontros, para que a gente possa falar um pouco sobre isso. Então, você tem, por exemplo, um casal que está aqui, né? Que é fruto de divórcio, né? Então, eu divorciei no meu primeiro casamento, Elza também. Eu tive filho no meu primeiro casamento, Elza também. E nós estamos falando para pessoas no sentido de se você está pensando, se você está julgando que seu relacionamento está difícil, é claro que tem N fatores de complexidade, né, e tudo, que depois a gente vai conversar sobre isso, mas a gente está pedindo para você acompanhar a gente, para você prestar atenção, para você continuar ouvindo, para que você consiga entender se realmente é esse o caminho que envolve a melhor decisão, que se é o propósito para a sua vida, se é tudo mais. Então você está tendo a experiência de um casal que se reconstruiu, que tem experiências de divórcio e que pode falar com maturidade a respeito disso. Então é algo até contra-intuitivo, né? Pessoas que se casaram pela segunda vez estão aconselhando você sobre divórcio, sobre relacionamento, sobre casamento, porque a gente teve experiência de tudo um pouco. E a gente pode trazer para vocês um pouco da nossa dinâmica de vida, tá bom? Então, um beijo no coração. Obrigada. Obrigado, pessoal, ó. Beijão no coração de vocês. Hoje o Mequinho tá todo carinhoso, viu? Tá distribuindo, tá transbordando o amor em vocês também, ó. Ele lambeu dentro da minha boca 2 vezes. Beijo no coração de vocês, gente. Beijo, Até gente. mais. Tchau, tchau. Tchau.